eu faço isto. E agora estava ali sentado, ali eu senti de fazer. Vou me ajoelhar e pedindo que toda a igreja, junto com o pastor e o ministério, ore por mim, para que o Senhor faça de mim um ganhador de alma, que eu ainda quero trabalhar para Jesus. Amém? Graças a Deus. Levante suas mãos para o céu e vamos impetrar a oração em nome de Jesus. Apresentar o servo de Deus ao nosso Deus, em nome de Jesus. Oremos, bendito e eterno Deus e o nosso Pai. Tu és o nosso arquiteto das nossas vidas. Tu és o pão que desceu do céu. Está aí, Senhor, teu Filho, te ofertando esta oferta de gratidão. Oh, aleluia. Tu és o pão da vida. Meu Deus, está aí teu Filho. Tua palavra diz que o Senhor é bom para os que têm a Ele. Estenda a tua mão santa e gradativa em direção desta vida. Teu filho Veridiano, juntamente com a sua esposa, seus filhos, suas filhas. Estenda a tua mão juntamente, Pai Santo, eu te peço, juntamente, unindo a minha palavra com a palavra do teu ministro. Deus, que o Senhor vem estar alcançando. Tua palavra santa, estenda, Deus, as tuas mãos. Deus, que a tua palavra venha alcançar, que a tua bênção venha alcançar a vida deste varão, onde quer que ele esteja, por onde quer que andares. E no nome do teu Filho bendito Jesus Cristo, nós impeltramos esta oração, em o nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Todos digam graças a Deus. Fica de pé. Em nome de Jesus. A irmã está passando mal. Cadê a irmã? Vem aqui. Glória a Deus. Traga a irmã. Vou trazer ou não? Eu te louvarei, Senhor. Veja, começa glorificando a Deus. Toda enfermidade, eu venho contra toda sorte de mal, toda enfermidade. Forças contrárias ou negativas. Batem disparada pelo poder de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. É uma ordem. Desaloja agora toda queda de pressão, toda força contrária ou seta negativa que queira se apoderar da sua vida, ó Deus. Que pela tua imensa bondade, tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor abriu o caminho do mar, mesa lá no deserto. E agora, em nome de Jesus, eu ordeno juntamente com os filhos, todo mal. Bate e dispara, já vai sair, vai sair da luz. Vai desalojando todo mal, em nome de Jesus Cristo. Vai sair. Bate em disparada, capeta. Bate em disparada. Sai agora. Todo mal. Eu ordeno como dos teus pequeninos, Senhor. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Posso de Jeová, derramado diabo quando se levanta para nos derrubar. Louvado seja o nome do Mestre. Quero convidar aqui a nossa irmã Lúcia. Cadê a irmã Lúcia, a esposa do nosso missionário Veridiano? Cadê a irmã Lúcia? Glória a Deus. É por isso que eu
diabo quando se levanta para nos derrubar. Ele diz que não. Jeová diz que sim. E no fim dessa luta tem bênção do céu para você e para mim. Será que aqui ainda tem um cristão que não tem glória a Deus? Tá certo. É crente congelado, perdeu o contato que deu. Aleluia. Mas nesse claro ainda tem ossos secos, eu vou profetizar. Vai criar carinhoso e receber a vida e começar a andar. É por isso que eu gosto de Jeová. Ele abate o diabo quando se levanta para nos derrubar. Diz que não, Jeová diz que sim. E no fim dessa luta tem bênção do céu para você e para mim. Ah, se eu pudesse só sair daqui lá para meia-noite hoje. Deus abala a terra, Abala o céu, abala o mar. pra dar Vitória, quem é fiel. não adianta o inimigo pelejar. Quem Prometeu ao Deus de Israel. Cuidado com ele, cuidado, irmão. Quando vem que a ele ajoelha no chão. Glória a Deus. Sou da igreja Papai do Senhor. Eu desci que eu fui buscar um copo com água que o irmão me pediu, que tinha uma irmã passando mal. Aí quando eu já vi, eu vi o pastor me chamando, eu voltei para pegar o óculos. Eu vou ler aqui em Jó. Aleluia, glória a Deus. Eu abri a Bíblia pensando que era em Salmos. Aí foi em Jó. Mas eu vou ler aqui em Isaías 41. Cale-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem suas forças, que elas se apresentem para se defender. Vamos encontrar-se para decidir a questão. Irmãos, eu peguei a Bíblia da minha irmã e a minha está ali. Aí eu estou sem entender nada aqui. É diferente, a Bíblia dela é de estudo, né? Aí eu quero ler, eu vou recitar o Salmo 121. Eleva os olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E eu agradeço, irmãos, por todos vocês estarem aqui. E agradeço pela vida de Veridiano, né? Que Deus vem abençoando muito ele, graças a Deus, dando força a ele, para ele construir isso aqui sozinho, só Deus mesmo, viu? Para dar força a ele. E eu agradeço a oportunidade. E ali estão minhas irmãs, minha sobrinha, que já louvou o hino. E que agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Amém. Graças a Deus, eu saúdo os irmãos na paz do Senhor. Amém. Eu também estou alegre estar nesse culto festivo, um culto que o nosso irmão missionário Veridiano está dando para o Senhor. Acredito que com muito esforço, mas ele está feliz por ter adquirido do Senhor essa vitória. E assim como o Senhor agradeceu e está agradecendo essa vitória hoje, o Senhor terá muito mais. Porque quem tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com ele. E todo mundo que está aqui sabe muito bem que o missionário Veridiano, ele tem um grande compromisso com a palavra e com Deus. Por isso é que o Senhor tem abençoado, que o Senhor tem feito
tantas coisas na vida do nosso irmão. Realmente, da maneira que o missionário se encontrava depois de todo aquele acidente vascular, de esse AVC, alguém olhava, a gente podia ver que às vezes pela não ser tão jovem, não é velho, mas também não ser um moço de 18 anos, e a gente vê quase que não poderia mais se recuperar. Mas quem serve a Jesus é capaz de surpreender uma multidão. E o Senhor, Deus tem surpreendido muita gente por sua causa. O Senhor está aqui andando. Eu vim aqui quando ele estava aqui fazendo, ou seja, construindo, ele só me mostrando como ele fazia. Eu ri como ele fazendo ali, mostrando como é que ele fazia, mas também para mim foi uma lição. Porque ele sentado, irmão, ele fazia as 3 fiadas primeiras de baixo daqui de cima era sentado, era no chão, sentado. Porque ele em pé não podia, porque cansava, né? A perna cansa. Depois ele, da terceira para cima, ele botava um banquinho desse aqui, sentava no banco, sentava 3 tijolos e ia mais para frente o banquinho e assim ia. Então é com muita luta. Aí eu vejo que às vezes a gente com saúde, sabe, irmão, e a gente fica olhando assim, e não vou conseguir não dá para conseguir. Então isso é um exemplo para nós. E em várias coisas o Senhor é um exemplo para nós. Que Deus continue lhe abençoando, missionário Veridiano. Amém? Mas eu estou sinceramente feliz e alegre com a vitória do nosso irmão. Eu convido a igreja para a gente ler mais um versículo da palavra do Senhor. É aqui no livro de Jeremias, capítulo de número 33. Glória a Deus. Jeremias, capítulo 33. Ao lermos esse versículo, nós vamos orar e nessa oração vamos apresentar a família do nosso irmão Tião. Família enlutada. Eu não digo que a gente perdeu o nosso irmão Tião. Ele foi achado e se encontra, eu acredito, espiritualmente falando, nos braços de Deus. Saiu dos braços da esposa, dos braços dos filhos, dos amigos, dos parentes e foi direto para o braço de Jesus. Jeremias 33, 3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Amém? Pode sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Amados, meditando nesse versículo aqui, a gente encontra uma coisa muito forte. Porque o versículo, a Bíblia fala assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. A Bíblia está dizendo que Deus, Ele é Deus de coisas grandes. E é coisa que que você e eu não sabes. O que o Senhor tem realizado na vida do seu povo, o que o Senhor tem realizado na vida da igreja, na vida do missionário, é coisas grandes. Eu acredito que tem muitas coisas por vir que Ele nem sabe, mas Deus é fiel. Eu acredito que tudo que Ele adquiriu, que Ele conseguiu, e Ele está dando esse culto, oferecendo esse culto ao Senhor, foi porque foi atendido um clamor. Eu acredito que foram muitos clamores ao Senhor, foram muitos pedidos, foi muita oração, e Deus ouviu. Ouviu de tal forma que estamos aqui presenciando a sua vitória. E o crente é assim, irmãos, ele vive disso, de clamar, ele não pode parar, ele não pode desistir. Quando vem as dificuldades,
quando vem algo na nossa vida que parece que não vamos conseguir, nós não podemos parar nem desistir. O crente ele tem que ser persistente, ele tem que ser perseverante, ele tem que continuar acreditando que o Deus que ele serve, a qualquer momento pode surpreender a si mesmo, a nós mesmos. Deus pode surpreender e fazer aquilo que a gente nem esperávamos. Quando nós lemos e meditando nesse versículo de Jeremias 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei. Eu me lembro de uma história bastante conhecida no Evangelho de Jesus, registrada e escrevida por São Marcos. O apóstolo Marcos, ele escreveu uma história que para mim é bem comovente, comove, mexe com a minha estrutura. Quando eu leio, quando eu medito e que vejo Marcos se expressando, não só Marcos, mas outro evangelho também fala a história deste homem. A Bíblia conta-nos, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Marcos, que um cego por nome de Bartimeu, a Bíblia diz, e os irmãos sabem a história, que ele era cego. E uma pessoa naquela época com esse tipo de deficiência era uma pessoa desprezada. Ela não tinha lugar para ela na cidade, nem no meio da sociedade. Cego uma vez desprezado e fora da sociedade. Já existia naquela época forte e grandes preconceitos. E por ele ser dessa forma, ele é tirado, e o único lugar que é dado para ele é fora da cidade. E esse homem, ele fica cego porque alguém assim faz essa maldade com ele. O seu pai antes, por causa de política, ele pega uma recha e discute com os seus governantes, não aceitando e não concordando com as éticas e a norma. E os governantes da época pegam o seu pai e matam-o. E depois pega o seu filho, pega Bartimeu e cega os seus olhos. A cegueira era um exemplo para a nação que visse, porque o governador estava deixando recado para os demais. Todos aqueles que se levantar contra o governo fica assim, cego, sem enxergar nada. Ele estava dizendo, viram o que aconteceu com o pai dele? Morreu. E ele ficou cego como exemplo que todos aqueles que se levantar contra o império, contra o governador, contra as autoridades, fica assim. Eu acredito que Bartimeu, ele tinha sonhos. Bartimeu, ele tinha projetos em sua vida. Eu acredito que Bartimeu, ele tinha algo que ele projetava para que no futuro acontecesse, ele fosse alguma coisa, mas alguém, e por causa do seu pai, alguém vai e tira o que é mais precioso, uma das coisas mais preciosas no corpo de um ser humano como nós, é a visão. E ele agora fica sem visão. E uma vez, como eu falei, cego, era discriminado e tinha que ficar fora da sociedade e fora da cidade. Mas a Bíblia diz que para a felicidade de Bartimeu, Jesus resolve ir até a cidade chamada Jericó. Jesus, ele resolve ir naquela cidade, porque às vezes nós nos encontramos desprezado, humilhado, rejeitado, esquecido. Mas Jesus, às vezes, ele está nos vendo, o Senhor está nos contemplando, e somente Ele é a saída para a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. E Bartimeu foi informado que Jesus estava em Jericó.
E acredito eu, sintetizando, que ele fala com alguém dizendo, eu não posso o ver. E como eu vou conhecer quem é Jesus? Alguém disse, onde ele está, não tem ninguém triste. Onde ele está, sempre é um barulho. Alguém dá glória, alguém louva, alguém sempre está contente aonde Jesus está. E o cego, ele trata de esperar Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Mas está ele à beira do caminho, mendigando. Apesar, irmão, dele ser cego, ele ainda dependia de alguém que passasse por ali e tivesse o bom prazer, tivesse, aleluia, a bondade de lhe servir, trazendo uma esmola. Agora, irmãos, veja isso, medite nisso. Cego, desprezado, humilhado, sem direito a voltar à cidade e ainda pedindo esmola, dependendo de alguém. Eu quero dizer aqui nessa noite, se tem alguém que é dependente de alguém, se você depende de alguém, eu quero te dizer que assim como Jesus foi em encontro de Bartimeu, ele vai chegar até você e vai dizer, você só dependeu de alguém até hoje. Jesus chegou em Jericó e quando ele saía, encontrou o cego à beira do caminho. E ele mendigava, irmãos. E ele começa a fazer o que, irmãos? A clamar. Ele começa a aproveitar e como se fosse a última oportunidade, a única e última. E ele aproveita e começa a clamar e a chamar por Jesus, filho de Davi. E dizia, tem misericórdia de mim. Eu acredito que o missionário orou já assim dizendo, tem misericórdia de mim. Esse homem que está dando esse culto, ele contou tanta coisa aqui. E a coisa mais preciosa que ele tem, eu acredito, é a sua própria vida. E Jesus tem uma chamada tão grande nessa vida, que um dia ele tentou tirar a sua própria vida e não conseguiu, porque Jesus não deixou. Não foi assim, missionário? Tentou um suicídio várias vezes, mas o Senhor sabia do plano que tinha e tem na vida do missionário Veridiano. Jesus tinha um plano. Jesus resolveu naquele dia mudar a história de Bartimeu. Quando Bartimeu pensou que ele ia terminar a sua vida mendigando, cego, Jesus resolveu a mudar a história de Bartimeu. Eu quero te dizer, você não vai continuar para o resto da vida dessa forma. Eu não sei como você se encontra, aleluia, na tua vida, seja ela familiar, seja financeira, social. Eu quero te dizer uma coisa, Deus vai se intervir na tua vida e vai mudar ela. Você não vai continuar assim para o resto da vida. Antes que você morra, o Senhor vai mudar o cativeiro na tua vida. Deus vai mudar o plano. O que me chama a atenção é que o cego, ele aproveita, irmãos, e ele começa a clamar com toda a força que ele podia e dizia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas onde Jesus vinha, a multidão seguia, uma multidão que estava atrás de Jesus, uma multidão que ia na frente de Jesus, e as que ia na frente, ele gritava e falava para o cego, cala-te, porque ele não vai te ouvir. Quem vê um projeto desse aqui, e se visse o missionário dizendo, eu quero fazer, logo dizia, pare, porque você não vai ter possibilidade e condição de fazer o que você tem projetado, o que você tem, aleluia, pensado em fazer, você não vai conseguir. Mas o missionário, quem sabe se ouviu, porque às vezes alguém não fala, mas o olhar diz tudo, que às vezes não vai conseguir, não adianta, aleluia, mas eu acredito que ele não deu ouvido, aleluia, a essas vozes, se assim ouve, aleluia, ele não deu ouvido. Bartimeu não escutou. Quando alguém disse, cala-te, porque ele não vai te ouvir, Bartimeu continuava a clamar mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O mais alto ele estava dizendo, eu não estou aqui para dar ouvido a vocês, eu estou aqui atrás daquele que tem a solução para o meu problema, o nome dele é Jesus. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, se eu e você estivesse lá no meio da multidão, falava e faria a mesma coisa que aquele povo disse para Bartimeu, cala-te porque ele não vai te ouvir.
Sabe por que o povo mandava o cego se calar, irmão? Porque Jesus não ia ouvir. Porque existia naquela época um imperador chamado César Augusto. E Herodes, o Grande. E muitas vezes eles tentaram parar Jesus e não conseguiram parar Jesus. Quando Herodes tentou parar Jesus e não conseguiu, pelo contrário, Jesus mandou recado, diz aquela raposa que os surdos estão ouvindo, o mundo está falando, os cegos estão vendo. Jesus não parou para ouvir Herodes, nem tampouco a César. Quando o povo viu, aleluia, teve um raciocínio de que Jesus não parou para ouvir Herodes, que era o grande, aleluia, na época, o que é que o povo logo pensou? Quanto mais a esse cego miserável que mendiga à beira desse caminho, então você vai logo parando, porque com certeza ele não vai te ouvir. Mas o Salmo 12, verso 5 está escrito: por causa da opressão dos pobres e do gemido do necessitado, eu, Deus, levantarei agora. Deus às vezes não escuta as pessoas por posição, nem por nome, nem por fama. Não, senhor, por dinheiro, por riqueza. Não, senhor, não, senhora. Se assim fosse, esse culto não estava sendo prestado a Deus aqui nessa noite. Deus não avalia você pelo que você tem, mas pelo que você é diante dele. Glória a Deus. E para surpresa da multidão que mandava Bartimeu se calar, que não adiantava ele clamar, Jesus, quando chega de frente a Bartimeu, Jesus para. Jesus gosta de surpresa, irmãos. Jesus gosta de surpreender. Jesus para. E eu acredito, não está escrito aqui, mas eu acredito que quando ele para, alguém logo fala: com certeza está cansado da caminhada. Eu não acredito que é para responder, que é para ouvir, para atender esse cego. Pois é para isso mesmo, era para aquilo que Jesus tinha parado. Aleluia. Porque você nem sabe, porque pelos olhos da fé, se você pudesse contemplar, você ia ver que Jesus sempre está parado na tua frente e dizendo: minha filha, eu sou aquele que mudo a história, eu sou aquele que realiza os sonhos, eu sou aquele que muda o cativeiro, eu sou aquele que muda a história. E eu quero dizer que nessa noite Deus está mudando a história de alguém aqui, porque o seu clamor tem subido, tem movido a mão de Deus, e o Senhor já ficou de pé ao teu favor. E eu quero te dizer, prepare-se, porque você também vai agradecer a Ele pelo que Ele vai fazer na sua vida. Quando Ele para, irmãos, diante daquela multidão, Ele escolhe alguém ali, se chama ele e trai cá. Aleluia. Quando Jesus manda chamar, é porque ele vai fazer alguma coisa. Se prepare para o chamado do Senhor. Alguém vai chegar na sua porta e vai lhe chamar. Aleluia. Vai ser muito maior do que aquilo que você está calculando, imaginando. O que você tem pensado não é nada para o que o Senhor tem, aleluia, projetado ao teu respeito. Ele disse para alguém: chama ele e traz cá. Bendito é o nome do Senhor. Alguém querendo ou não teve que chamar. Alguém acreditando ou não teve que dar o recado. Alguém gostando de você ou não, mas vai ter que anunciar. Alguém acreditando que Deus pode mudar a tua vida ou não, esse alguém vai contemplar. E Deus vai poupar a vida de alguém. Não se preocupe, porque essas pessoas que não crê que você vai ser pessoa vitoriosa, não vai morrer antes que se cumpra o que Deus quer fazer na sua vida. Quando você for orar, ore pelas pessoas que não acreditam que a tua vida pode ser restaurada. Forte, Jesus. Aleluia. Ore por essas pessoas, assim como Davi. Que se Deus tivesse perguntado para Davi no Salmo 23, se ele quisesse, se ele queria que ele matasse os seus adversários, se ele assim tivesse perguntado, parece que eu estou vendo Davi dizendo: não mate não. Mas são muitos perseguidores seus, Davi. Você quer que eu deixe ele paraplégico? Não quero não, Senhor. Você quer que eu deixe ele
viver em cima de um leito para o resto da vida, Davi disse, eu não quero não. Se o Senhor perguntasse, ele faria. Eu falava para ele, não quero não. Se Deus tivesse perguntado, o que é que você quer que eu faça? Ele falou assim, Davi, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, dos meus adversários. Unja a minha cabeça com óleo, o meu cálice se transborda. Davi foi sábio, ele não pediu para matar, ele disse, não, prepare uma mesa na presença deles. Eu quero que ele veja a mesa. Aleluia. Poupe-lhe a vida, Senhor, porque eu quero que aqueles que queriam ver o meu fim, que queriam ver a minha queda, eu quero que eles vejam o banquete, que eles vejam a mesa posta. Eu quero que eles contemplem, eu vou convidar para eles sentar. E a primeira fatia de bola eu vou dar para eles. Remonto a daia séria, baba vaçu queimando.